Olá, nessa edição da TV Espaço Mulher Online, mais uma vez temos a honra de entrevistá-la. Hoje a doutora Sandra Chevinski vem falar um tema muito importante para nós, que muitas vezes a gente não para pensar, né? Será que a minha vida está vulnerável? Será que a minha forma de agir demonstra alguma vulnerabilidade, minha saúde, meu trabalho? Isso influencia no quê? Faz quê? Como é que eu trato? Como é que eu sei? Como é que eu vivo no estresse? Provoca isso ou não? Então, hoje nós vamos descobrir com ela, que é uma doutora em psicologia, também, conforme vocês podem ver aí no currículo anexado, né? É uma grande especialista também em várias outras áreas, né? E com certeza nós vamos aprender muito hoje, inclusive com relação a como fazer conosco mesmo, né? Quando a gente sentir alguma coisa diferente no nosso comportamento, alguma atemorização, ou desconfiança conosco, vamos ultrapassar certas barreiras ou não. É muito importante que nós vamos aprender com ela hoje, tá certo? Doutora Sandra, uma grande alegria novamente, muito obrigada por colaborar conosco outra vez. Né? Deixo aí para os seus cumprimentos às nossas internautas, aos nossos internautas. Vai ser uma honra ter mais essa aula com a senhora. Oi, Beth, que prazer aqui mais uma vez, sempre com temas tão instigantes, com histórias tão importantes para a gente conversar. Quando pensamos aí a questão da vulnerabilidade, quais os efeitos que isso pode trazer para a saúde mental, né? A primeira coisa que a gente precisa quebrar, Beth, é aquele velho estigma. Quando alguém está com uma depressão, ou se alguém está com um transtorno de ansiedade, ou alguém sofrendo de estresse, é muito comum as pessoas pensarem assim: um bom tanque e tudo isso passa. Se pegasse na enxada, isso estaria melhor. E aí eu quero mostrar hoje, conversar com vocês, justamente o contrário. As pesquisas mostram que as pessoas que estão em maior área de vulnerabilidade, vulnerabilidade significa uma fragilidade, uma fraqueza, uma desvantagem, e aí nós temos as pessoas em situação de risco, não é? Numa situação financeira de risco, crianças também são vulneráveis, os grupos marginalizados por conta de racismo ou por conta de preconceito, essas são as pessoas vulneráveis. E as pessoas nessas situações, elas têm uma tendência muito maior a desenvolverem transtornos mentais. Então, essa ideia de que depressão, estresse, é coisa de rico, é coisa de quem não tem o que fazer, é coisa de quem tem aí uma situação privilegiada, é um grande equívoco e mais uma demonstração de preconceito da nossa sociedade, que aumenta cada vez mais aí essa situação de desigualdade e de vulnerabilidade. Correto. Que eu entendi, a gente pode estar fazendo hoje um estudo assim mais resumido, né? Como é que é o estresse? Ele leva a pessoa a ser vulnerável, ou a vulnerabilidade vai levar a pessoa a uma condição de estresse? Então, sendo pessoas leigas, né, nós não temos os seus doutorados, aí a gente não consegue, muitas vezes ouve o termo, acha bonito, acha interessante, acha que deve ser muito necessário, né? Mas a gente não tem o foco, digamos assim, tá? Até que ponto isto é importante para, como a senhora disse, seja uma pessoa simples, uma pessoa da classe média, que luta lá com dificuldade para ultrapassar cada dia, cada mês, contando o dinheirinho ali, né? Então, e fora isso, há outras pessoas que passaram perdas agora também, não é? De repente se vê viúva, vê sem pais. Enfim, nós tivemos assim uma situação nunca tão angustiante quanto foi agora, né? Pessoas hiper saudáveis, de repente vai ficar em quarentena também, né? Porque adoeceram. E perdas, foram muitas perdas, né? Essas perdas, esse tempo, ele trouxe muita vulnerabilidade para as pessoas.
Eu concordo com você, talvez tenha sido o tempo de maior vulnerabilidade daqui da nossa história dos últimos tempos, não é verdade? Há muito tempo nós não tínhamos uma situação de saúde tão grave, e saúde e economia e questões caminham sempre juntos, né? Então a gente teve um abalo em tudo, na educação, no trabalho, nos vínculos afetivos, nas situações aí de perda de dinheiro, aí uma situação gravíssima, muitas vezes, de pais e mães que vieram a óbito com a Covid. Então, aumentou mais ainda essa situação de vulnerabilidade no sentido dos órfãos, no sentido das pessoas que às vezes viviam ali, né, com o seu trabalho, mal e bem, e que agora são desalojados, pessoas morando em situações de invasão ou na rua, aumentou sobremaneira, não é? Pessoas que não tinham isso antes. Aí, quando você pergunta, né, a vulnerabilidade, eu retorno a dizer mais uma vez, significa fragilidade, né? Vulnerabilidade, o sinônimo é fragilidade, né? Alguém que tenha um lado mais fraco, não é? Que esteja mais sensível a uma situação. Aí, quando você me pergunta, né, se o estresse causa vulnerabilidade ou a vulnerabilidade causa o estresse, eu vou fazer aquela figura que é a cobra comendo o próprio rabo. Então, as coisas são interdependentes. Então, uma situação de vulnerabilidade, obviamente, me gera estresse, e o estresse traz efeitos deletérios para a saúde de uma forma geral da pessoa, e aí ela fica mais frágil ainda, mais vulnerável ainda. Então, veja, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quase que não dá para fazer essa separação. Certo. Pelo que eu entendi, daria para a gente dividir em três partes o estudo, né? Seria a questão da saúde, como a gente já está falando, que teve esse passo aí tão difícil, né? Houve um avanço tecnológico, mas também houve uma divisão de o que é certo, o que é errado, o que é crime, né? Teve uma invasão de crimes cibernéticos também no interregno de tudo, e as pessoas precisavam da parte da tecnologia para se comunicar, para se tratar até mesmo, né, uma consulta médica, né? E nós tivemos nas relações familiares, né? Porque, como a senhora disse, houve a perda do homem, houve a perda da mulher na família, as crianças órfãs, né? Quer dizer, então, ver nascer, o nascituro já não tem vida, né, na gravidez. Enfim, tem uma porção de coisas que eram inesperadas e que atingiram da saúde à morte, né? Então, nós temos três pontos, assim, né, que foi a saúde, né, as coisas que são esse excesso de avanço tecnológico que acabou ninguém conversava mais, tá todo mundo só, né, no telefone, só digitando, não sei o que mais, né, e passa atingiu praticamente todos os costumes da família, né? Nós perdemos os lastros familiares muitas vezes, né? E que assim, nessa divisão de três, abalou mais o quê? O psicológico, o fisiológico, o que foi? Então, Essencial, né? aí depende de caso a caso, né? Então, nós temos, claro, as vítimas de Covid que ainda lutam com sequelas físicas, por exemplo, que nós já até falamos uma vez, né, Beth, sobre isso, as pessoas que perdem toda a força muscular, a insuficiência respiratória, pessoas que desenvolveram problemas cardíacos, problemas vasculares, pressão alta, algumas por conta da Covid tiveram um acidente vascular encefálico. Então a gente tem aí um abalo físico real como sequela da Covid, né? Bastante importante, bastante significativo. E aí a gente tem as sequelas cognitivas da Covid, que eu já falei para você, que né, as questões podem ser síndrome do pânico, insônia, sonolência, a fadiga crônica, dificuldade de atenção, dificuldade de memória, para achar as palavras, para organização. Então, veja, né, a pessoa que pegou Covid, eu tenho pacientes com
dores de cabeça que não conseguem tratar, né? Dores no corpo que nada passa. Então, a tua primeira pergunta aqui, né? Sequelas de Covid, problemas físicos reais. E me aparecem pessoas, às vezes, de outros lugares, e que a família acha que é frescura. Não, isso é da sua cabeça, Covid não gera nada, é frescura. Não é, gente. As pessoas têm mesmo dificuldades reais, porque esse vírus, ele ataca o corpo todo. Então, isso é importante, eu vou falar todas as vezes que eu tiver o espaço, eu vou alertar para as sequelas da Covid. Aí nós temos também aí todo esse cenário do isolamento que você trouxe, né? Então, nós temos pesquisas, o Instituto de Psiquiatria do HC fez uma pesquisa muito interessante, mostrando que o número de mulheres que começou a beber depois do isolamento aumentou muito, né? Doenças aí relacionadas à ansiedade, ao pânico, começaram a usar drogas, o número de mulheres que começou a usar muito remédio, né, para dormir, coisas que não usava antes, também disparou aí nesse período. Porque as mulheres, né, elas têm essa característica de serem mais preocupadas e mais cuidadoras, estão preocupadas com quem pode pegar aí a Covid, ter um problema, preocupada com o filho, com o marido, com o pai, né? Então, a saúde mental da mulher, principalmente, teve um grande abalo nesse período, né? E aí, o avanço tecnológico, né, que você pergunta, a gente perdeu a nossa privacidade, né? Aquilo que eu sempre falo, eu até escrevi um artigo sobre isso, a profanação do sagrado, que é isso. Antigamente a gente trabalhava fora de casa, daí a nossa casa era o nosso refúgio, o lugar que a gente podia ficar à vontade, que se a gente quisesse andar de pijama o dia inteiro, a gente andava, até se não quisesse pentear o cabelo, não penteava, né? Agora você tem que cuidar, porque sempre tem alguém na tela, e se você passa de onde você estiver, a tua casa foi invadida, né? Então, a criança que não pode chamar a mãe, porque a mãe está numa reunião, né? Eu lembro de uma paciente dizendo o quanto que ela ficava nervosa no meio de uma reunião e o filhinho pequenininho de 3 anos gritava: Mãe, vem limpar o meu bumbum, né? E aí começa essas coisas todas, né? A tua privacidade acabou. Muitas vezes, dependendo como você está, a família tem que ficar quieta, né? Não pode falar, não pode se expressar. E muito tempo na tela, né, Beth? Esse é um outro alerta. Muito tempo na tela, o cérebro começa também a ficar hiperexcitado, porque a tela são vários pontinhos de luz que o cérebro converge em imagem. Então, dá uma hipersensibilização. Por isso que também tanta alteração de sono por causa disso, né? De muito tempo na tela. É interessantíssimo que a senhora está explicando, porque responde, né, praticamente aquelas dúvidas que as pessoas têm sendo leigas, né? Eu acredito que realmente também tivemos muitos abusos, né? Eu diria assim, desentendimentos em nível de poder, faltou dinheiro, faltou comida, faltou uma porção de coisas de acolhida até mesmo, né? Muitas pessoas não foram tratadas como gente, eu diria assim, né? Pelo sistema, pelo próprio poder, né? Éramos números, tantos números, a própria imprensa, né? Não é assim dizer são tantas mulheres, tantos homens, idade tal, pelo menos daria uma característica de humanização da notícia, né? Eram números, né? Todo mundo era, e o óbito era tantos óbitos, quer dizer, a gente chegava à conclusão assim que tinha mais óbitos que gente salva. Então, tamanha a ênfase que era dada, né? E não sei quanto no hospital, e não sei quanto não sei onde. Aquela coisa violenta de brigarem por vacina, aquilo era hora de alguém fazer, em quais circunstâncias, quando está todo mundo no desespero, né? De querer salvar um parente querido, né? Alguma coisa, e vão estar discutindo ainda vacina, que é coisa mais
que deixou todo mundo mais vulnerável. Para mim, foi um crime político isso, sabe? Ficar essa desculhambação e a pessoa ali com a doença, será que eu vou me salvar? Será que minha mãe vai salvar? Só meu filho vai se salvar? Não vai ter a vacina, não vai ter o remédio? Cadê o remédio? Onde que eu vou? Eu acho que criamos uma instabilidade muito grande nas notícias, entendeu? E não sei quem que lucrou com isso até agora, porque não mudou nada no sistema, ninguém ficou rico, ninguém mais pobre, né? E ficou uma coisa tão infantil, me pareceu. Não parece nada de gente adulta, Eu né? acho que todos perdemos. E quando fica tão claro o descaso pela vida humana, e não só no Brasil, mas em outros países, né? A gente viu o presidente dos Estados Unidos dando uma declaração, né? Já que tem uma infecção na tal, dê injeção de detergente nos doentes. Eu Olha, acho que isso é um tapa na cara, sabe? É um tapa na cara de quem está doente, é um tapa na cara das famílias que perderam pessoas. desrespeito geral, foi um desrespeito geral. Então, eu acho que assim, a humanidade, todo mundo perdeu muito com tudo isso. Né? E continua perdendo, porque nós temos guerra, nós temos despatriados, a gente continua tendo pessoas morrendo no mar, tentando fugir das atrocidades dos seus países. Então, tudo isso, todos nós perdemos. Né? Então, enquanto a gente vê na televisão e parece que isso não tem nada a ver com a gente, né? As pessoas não percebem que nós somos um planeta único, um sistema único, e que com cada desconsideração, a cada desrespeito com a vida humana, seja de que país for, de que raça for, seja pelo motivo que for, todos nós perdemos muito. Né? Essa consciência precisa ter. Depois também eu acho que ficou faltando muita informação para as pessoas leigas, né? Havia assim quase que uma disputa de cada um dar um conceito. Cada um queria dizer algo, mas faltou inclusive a mídia que me perdoe, mas teria que ter sido mais didática também nessa hora, mais acolhedora, né? E estamos lidando com pessoas em fases muito difíceis da vida dela. E os médicos, os cientistas, enfim, né, as notícias em torno de morte, de hospitais, e principalmente os governantes, eu acho que eles foram muito, sabe, uma briga meio política, esquecendo que política é feita para povo, para gente, né? Se a gente pensar na situação de vulnerabilidade, a gente pode aqui fazer um paralelo de quanto que o sensacionalismo Sim. ele piora a situação, né? Ele aumenta o terror, o pânico, a desinformação. Você falou de tecnologia, daí eu faço aqui, né, um paralelo com a avalanche de fake news, de mentiras, de situações, né, mentirosas. Eu tive parentes de outros estados me ligando. É verdade que os cachorros têm pedras? É verdade que não tem doente nenhum em hospital? Beth, você sabe que eu trabalhei em hospital o tempo todo durante a pandemia, né? Eu não trabalhei na linha de frente da Covid como algumas colegas minhas trabalharam. Eu trabalhava na reabilitação. Mas, assim, eu nunca vi tanta gente morta, nunca vi tanta gente morrer, né, como morreu, e nunca vi tantas pessoas sequeladas, né, de uma forma como por conta dessa doença. Então, essa desinformação, essa ideia que era só uma gripezinha, essas mensagens de que era mentira, que não havia doença, que não precisava fechar tudo, que isso era um golpe político, um golpe econômico, infelizmente, isso causou muitas mortes. Né? Eu não acho que tenha causado, além de causar pânico, de causar estresse, mas causou de verdade muitas mortes. E causou um grande distanciamento. Enquanto não morre ninguém da minha família, eu não me importo com a doença. Eu só acredito que a doença existe quando alguém da minha casa morre. Então, isso também foi uma questão que eu acompanhei muito de perto e que foi muito doloroso. É muito triste você pensar que o descaso em relação à vida não está só no governo, está nos nossos pares, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares também, né? É triste, hein? Mas
Pois é, aí nós passamos aquela fase, agora parece que estão querendo levantar outra fase. Cada hora aparece mais alguma coisa que vai ter o problema aí, que é do macaco, que é não sei o quê, agora é do outro. Quer dizer, tá difícil a coisa, né? Toda hora tem mais uma vulnerabilidade de doença, de contágio, de É. não sei o que mais, que a Mas gente não entende nada, né? Mas é claro que aquela população que tem menos acesso a uma informação, e Ah, que quando ela tem também a informação, ela nem sempre tem toda uma compreensão do que está acontecendo, do que está sendo informado, né? Essas situações de doenças, elas são muito mais complexas para essa população. Então, a gente tem população que não tem acesso à internet, ou tem muito pouco, que vê algumas coisas da TV aberta, mas vem as notícias mais sensacionalistas. Elas às vezes não entendem geograficamente o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em outro país. Né? Então, essa falta de informação, essa falta da educação formal de boa qualidade, também atrapalha muito. Por isso que isso a gente fala que também traz mais estresse ainda. Porque quanto menos eu entendo o que acontece, menos controle eu tenho sobre a situação, menos formas de agir, né, de uma forma preventiva, de tomar os cuidados necessários, eu tenho. Então, essa questão da desinformação ou da informação mentirosa para uma população que já tem menos acesso, né, à informação ou à internet, alguns outros meios, piora a saúde mental dessa população. Traz é, mais pânico, mais medo, né, e depressão. E ainda eu preciso fazer essa ressalva, Beth. Com a pandemia, tudo isso, a assistência ficou muito prejudicada. Então, a assistência à saúde mental, com psiquiatria, com a medicação, com o apoio psicológico da rede SUS, sofreu um abalo muito grande nessa época. Então, olha só a situação, mais vulnerabilidade ainda, mais dificuldade ainda. Né? é, Então, a gente precisa alertar sobre essas questões. eu creio também que a senhora está abordando um ponto muito interessante, porque no meio daquele caminho veio notícia da sarna humana. Eles chegaram a fechar favelas, fecharam não sei aonde, na Praia Grande, e era uma confusão, o neném nasceu, já pegou a sarna humana, já estava na UTI, né? Então começa tudo aquilo assim. Eu imagino quem estava na favela, lendo ou sabendo qualquer coisa dessa, né? Porque lá tem pessoas, são trabalhadoras também, são cidadãos que cuidam A da sua grande família. maioria dos moradores de comunidade são pessoas de bem, né? Eu Então, agora imagina conheço, eu trabalho com eles e tal. A grande maioria são pessoas de bem que moram em comunidades, que, isso. olha, né? Fazem das tripas corações para viver, para trabalhar, para criar sua família e viver honestamente, né? Agora, imagina uma pessoa que não tem muita formação, de repente começa a ler esse tipo de notícia. Sarna você vai ligar aqui a cachorro, a algum outro bicho assim, né? O que não falta é cachorro em qualquer lugar hoje em São Paulo, né? Então, todo mundo com 10 cachorros para a rua, como eu digo, né? Então, quer dizer, aí o cachorro passou a sarna para a pessoa passou a sarna para o cachorro, começa uma confusão, sabe? Aí, outra coisa que me espantou, assim, de pessoas que moram em favela, mas que têm uma certa cultura, como a senhora está dizendo, né? O que é que eles revelam? Não, a gente era obrigado a comprar o exame, você vê, a pessoa já não tem dinheiro, está doente, vai comprar o exame, tem que fazer, tem que ficar sentado lá de fora, tem que esperar não sei quanto. Sabe, quando eu comecei a perceber o que eles gastavam do exame, às vezes tinha que repetir o exame, eu achei aquilo um absurdo, quer dizer, então não tem o atendimento gratuito, vamos ser sinceros. Eu tinha que comprar o exame. Né? Então, tem uma porção de coisas que seriam passíveis de denúncias, como a gente está comentando aqui, né? Que estavam mostrando a vulnerabilidade daquela região, daquela população que estava sendo explorada por quem? A gente não sabe até agora. Né? Mas imagine você estar com sintoma,
chega para atender, tem que comprar, lá na farmácia comprar um negócio para... Né? Ah, não, ainda tem que fazer mais um exame. Parece que estava R$ 100 e poucos, né? Quem está desempregado vai arrumar R$ 200 para comprar 2 exames. Tá? Se era fato em todos os lugares, ou se era um oportunismo em algum lugar, a gente não sabe. Né? Então, novamente, como a senhora está colocando, é a vulnerabilidade. A gente fica vulnerável até a uma situação de exploração, né? Exploração. Por que é? Não tinha os exames no SUS, nos lugares, nos postos de saúde? Por que as pessoas tinham que comprar? Né? E ninguém foi lá saber. Inicialmente não tinha nada, né, Beth? A verdade é essa, no início não tinha nada para ninguém, né? É, Então, demorou um tempo aí para as coisas se organizarem, porque foi então, uma doença praticamente desconhecida, e no começo, assim, até conseguir fazer o exame, até descobrir, até ver qual que é a medicação, até conseguirem a vacina. Então, a gente passou um período aí negro que não tinha nada para ninguém, né? e tinha E a que Covid, gastar, né? inclusive a Covid começou, né, a atacar as pessoas de um nível social mais alto inicialmente. Foi uma doença que começou de cima para baixo, né, diferente da grande maioria das vezes. Mas o que a gente sabe é isso, né? Quando se tem pobreza, e a pobreza, infelizmente, ela acontece em vários lugares do mundo, você não vai ter saúde, né? Você não tem saúde. Ninguém está livre quando você tem pobreza, né? Então, essa é uma questão também importante de ser verificada e que as pessoas tenham consciência disso. Então, foi um período difícil de verdade, que aí você traz essa situação de comprar o remédio tal, que Comprar o exame, né? Comprar o exame, que isso era... mostra o quanto que algumas pessoas elas estão de verdade desamparadas em Sim, todos os lugares, né? é A verdade. mesma coisa a gente pode pensar, independente do nível socioeconômico, né? O desamparo das crianças, né? Imagina. Muitas vezes. Então, mesmo famílias que podem ter uma situação financeira melhor, mas que começaram a ter brigas, que começaram a ter estresse, que começaram a desenvolver ali questões do relacionamento, essa dificuldade do trabalho em casa, né? As crianças não podiam fazer nada, não podiam. Eu moro aqui num prédio, eu lembro que eu falava, meu Deus, como faz? Porque daí criança não podia descer em nenhuma área, tinha que ficar presa no apartamento. E aí vinham comunicados e comunicados que as crianças não podiam fazer barulho, porque as pessoas estavam trabalhando em home office, as pessoas estavam doentes, então que era para as crianças ficarem quietas. E eu penso, quem consegue deixar 24 horas sem sair de dentro de um apartamento, as crianças em silêncio? É, Que absurdo, que loucura. Então, imagina só como essas crianças. Eu fiz um passeio esses dias e tinha um bebê, né? Muito assim, e aí o pai falou assim: ah, é bebê de pandemia. É a primeira vez que ele sai, que ele vê outras pessoas sem ser a gente. Então, crianças que nasceram e foram criadas sem ver pessoas, né? Então, isso também são situações de vulnerabilidade. Porque a gente sim. pensa que a vulnerabilidade é só a falta de dinheiro, e não é, É, né? Vulnerabilidade é toda essa questão que vai atrapalhar o bom desenvolvimento e a boa vida da pessoa, né? o que também me soa estranho, né? Porque eu sou bem leiga, não sou do seu mundo de ciências e, enfim, né? Mas o que eu penso, talvez algumas outras pessoas pensem igual. Nós temos um avanço tecnológico muito grande. As nossas aparelhagens hoje estão muito altamente modernas, algumas são até, né, de áreas nucleares, enfim, que já está assim no hiper avanço. A inteligência artificial, ela está à disposição. Tem pessoas fazendo cirurgia, vamos supor aqui, sendo monitorada de outras partes do mundo, né? Quer dizer, temos robôs fazendo, né, cirurgia robótica aí já, como se fosse um ser humano manipulando. Os grandes laboratórios, quantas pesquisas, né?
E, de repente, assim, a gente se viu como se ninguém tinha condições de atender os casos. Eu acho que o lado mais complexo foi isso, né? Deu uma geral, começaram com uma discussão, não foi? Era que isso seria aquilo. Olha, eu vou te contar, viu? Acho que Não quase existe deu tudo certo tecnologia nessa. no mundo Foi, que é. vai ser manipulada pelo humano. Isso não existe. É uma fantasia que o robô substituirá o humano. Jamais, jamais. Virou Então, uma o confusão, robô né? mais tecnológico, mais complexo, sempre terá que ter um cérebro de carne pensante que vá avivar essa tecnologia. Então, o grande erro é esquecer que, se não houver pessoas, a tecnologia não serve para nada, né? As pessoas esquecem disso. Voltar ao velho tempo do trabalho em grupo, né? Para poder entender melhor a situação. Nunca teve tanto trabalho em grupo na vida como por conta dessa pandemia, Beth. As Sim. coisas pararam. Esse nicho, por exemplo, de pesquisas, para que eu tenha o meu nome, não sei o quê, tudo isso acabou. Veio por terra. Nunca se teve tanta solidariedade e tanto trabalho em tempo real como nessa pandemia, os pesquisadores de área de saúde e de tecnologia. E quebramos esses paradigmas. Daqui para frente é isso, o mundo globalizou o conhecimento, globalizou as descobertas, isso foi uma grande vantagem. A gente teve um boom nessa questão das ciências e da parceria como nunca houve na história da humanidade. Então, essa foi uma das vantagens, então, né? Havia uma vulnerabilidade, né? E depois conseguiram entender em tempo real, como a senhora está dizendo, ou a gente se une, ou a gente não vai conseguir segurar toda essa situação, né? E foi muito Porque, interessante. assim, nenhum cientista passa noites a fio pesquisando, né, e trabalhando, e os profissionais da saúde, se eles não tiverem essa chama, né, do bem da coletividade. Uhum. O pessoal que trabalha nessa área é porque tem essa chama. Tem ego, às vezes, tem umas vaidades, isso existe. Mas essa chama do bem da coletividade é o que move a ciência e é o que move, de verdade, os profissionais da área da saúde, né? Uhum. Então, aí, como a senhora estava falando dos bebês, quer dizer, a gravidez ficou todo mundo em pânico, né? Nasceu um neném, ficou todo mundo, como é que vai ser? Todo mundo em pânico, né? As crianças, quer dizer, vai contaminar na escola, vai contaminar na condução. Veja quantas coisas, né? Atualmente, eu li uma notícia com a história do caso dos macacos aí, né? Então, tá a pessoa no metrô e começa uma confusão terrível aí, não sei se você soube, né? Que tiraram o cara do metrô porque ele poderia estar passando a doença para as pessoas que apareceu o braço dele lá com as manchas, né? Não sei o que mais. Então, eu acho que nós estamos, não sei se está certo ou está errado, mas me parece que está tendo um pouco de pânico também ainda nas áreas públicas, né? Nas áreas de trânsito, por exemplo, aglomerados como metrô e ônibus, né? Isso aí ainda não ultrapassaram essa fase, não vai ter mais contágios, como vai ser? A humanidade ainda não ultrapassou essas questões, né, do racismo, do preconceito, de segregação, de uma forma geral. Então, você tinha pessoas de origem oriental que, na época da Covid, eram hostilizadas se entravam no supermercado porque achavam que eram chineses e eles eram culpados pela Covid. Quantas pessoas de origem oriental foram hostilizadas? Você não tem noção, né? As pessoas sempre, né? Essa questão de alguém se sentir a mais e no direito de hostilizar, de marginalizar, de tirar, de colocar para fora, isso infelizmente faz parte. E é uma pena que em 2022 ainda pessoas tenham evoluído tão pouco, né? A gente vê na história aí, né, eu estava conversando isso esses dias com uma paciente, né, dos negros que eram colocados no zoológico, né, no início do século, né? A gente lê isso, a gente estuda isso nos livros de história infantil. As crianças aprendem isso já
no ensino fundamental. Então, veja, a gente sempre teve isso na história da humanidade, algumas pessoas se sentindo no direito de hostilizar outras pessoas. Então, é a manchinha do braço, ou é a cor, ou é porque é de uma outra raça, ou porque está vestindo uma roupa assim, porque o cabelo está cor-de-rosa. Isso, infelizmente, sempre existiu. Como existe pessoas agredindo um casal gay na rua, homoafetivo, por exemplo. Então, a gente ainda não evoluiu a ponto de deixar essa agressividade, essa hostilidade gratuita de lado, né? Eu que eu diga. Isso não tem a ver com a varíola do macaco. Não, eu Isso não tem a tenho. ver Eu tenho com... com a procedência nacional. Eu tenho a ver com a procedência nacional. Não tenho nada de síndrome divina, graças a Deus, né? Mas eu tenho um problema com a procedência nacional. Tem gente que não gosta de onde eu vim. Minha querida, é o seguinte, eu tô achando super bacana, eu tô aprendendo bastante, mas tem uma coisa assim que sempre me preocupa, são crianças, né? E as crianças que nasceram da mãe com a Covid, como que fica? Será que elas vão ter isso contínuo? Como é que vai? As Não, herdaram a isso? Como é que Covid vai ser? não. A Covid não vai passar, a criança não nasce contaminada com Covid. Mas ela nasce mais fragilizada? Como é que ficou assim? Nada? Não. Não, o que pode acontecer é a criança, a saúde da criança não deve ficar abalada, né? O que pode acontecer são os vínculos, porque dependendo se essa mãe ficou sequelada, se essa mãe teve um AVC, né, por causa da Covid e tinha acabado de dar à luz, por exemplo. Então, aí os cuidados com essa criança precisa de outras pessoas além da mãe. Então, essa questão do vínculo. Agora, que a saúde da criança fica fragilizada com o Covid, coisas, isso não. Isso Tem não. nenhuma doença Não, que passe para o bebê, por exemplo? não, não, Não? não. Isso não, Não? isso não. O que a Tudo gente bem. tem são as crianças que ficaram muito isoladas, que foram pouco estimuladas, ou as crianças que ficaram órfãs, ou que tiveram a mãe ou o pai sequelado por causa da Covid, e aí, né, eu tive alguns casos aí de mães que tiveram Covid e tiveram AVC com as suas crianças de 1 mês, 2 meses ou 2 semanas que tinham nascido. Então, aí, veja, essas mulheres não conseguem, às vezes, amamentar, não conseguem trocar criança, às vezes são hospitalizadas e ficam muito tempo fora de casa. Então, a criança é criada pela avó, por exemplo. Então, nessa situação, são essas questões vinculares. Agora, fisicamente, a doença física, isso não acontece. Ainda bem, né? Porque tem algumas coisas que se transformam pelo sangue, vai na genética, né? Tem alguns casos aí que a gente Ah, não, mas a estuda, Covid não, 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 sabe, né? não, Mas não vai passar da corrente sanguínea desta forma para a criança. Como o bacana, hein? vírus do HIV passava antigamente, né? Eu acho que é essa confusão que algumas pessoas podem fazer, né? A sífilis, né? Eu acho que também passava, mas continua. Não, não, a Covid não. A Covid não tem esse risco. Agora nós temos a tecnologia digital, né? Então, muitas das coisas assim que a senhora falou há pouco, que tem a invasão de intimidade, a falta de privacidade, né? Crimes, né? Que às vezes a gente até desconhece as penas, a indenização que tem que pagar muitas vezes, né? A prisão. Eu acho que o mais triste de tudo é ficar a citação que a pessoa fez, cometeu esse tipo de crime, né? Porque não dá para pagar, né? Então, a gente percebe assim que é, são crimes que eu acho que está faltando, na verdade, uma boa vontade assim de quem governa, de quem administra, de quem apregou a lei, pune, enfim, né? Nós vemos muitas coisas assim que prejudicaram as pessoas. E neste inteirinho, eu acho que nós tivemos muitas coisas que não houve uma privacidade dessas pessoas que sofriam digamos, a interferência da Covid, né? Porque ficavam vulneráveis, as pessoas não queriam estar perto,
naquela casa tem não sei o quê, quer dizer, né? Então ficou assim como se fosse um bicho para a gente. Não, mas a Covid, ela exige o isolamento. Né? Então, não é que a pessoa é tratada como um bicho, mas a exigência é o isolamento. A Houve, né? pessoa que tem uma Covid, ela tem que ficar realmente isolada. O que a gente tem é o problema de casas que são um único cômodo, uma única coisa, e aí como é que vai fazer, né? Mas, assim, mesmo nos hospitais, você vê isso, né? Pessoas não podem entrar, não podem visitar, não podem estar junto, porque a doença exige isso. Isso não é um preconceito, isso é uma medida preventiva. E não vai ficar depois o preconceito, por isso são vizinhanças próximas. Ali teve essa pessoa. Você tem o período da doença, passou, passou. Né? Você não vai ficar estigmatizado a vida inteira. Covid. Isso não existe. Né? Não tem como ficar. Você teve uma vez. Aliás, se for para ficar estigmatizado o mundo inteiro, porque eu praticamente não conheço quase ninguém. Olha, se 10% da população não teve Covid, é muito. A maioria das pessoas tiveram Covid. Entendeu? As pessoas tiveram agora, as pessoas continuam pegando Covid. Né? As pessoas tiveram 2, 3 vezes. Então, se ficar um estigma por quem teve Covid, ninguém mais se relaciona com ninguém. É melhor. Não é porque fica assim uma certa. Quer dizer, existem certos comportamentos doentios, como eu digo, né? Então, tem pessoas que têm o comportamento doentio vai ter a vida inteira, né? E como é que fica no caso, né, assim, apontando, como a gente diz, como a senhora está dizendo. Como a Covid exige, né, o isolamento, o distanciamento, então é claro que tem pessoas que não vão chegar perto das outras, que se tem alguém no elevador, ela não vai entrar, que ela não tira máscara nunca, de forma alguma, então não vai tomar um café perto de outras pessoas, porque elas são pessoas extremamente cuidadosas, né? Mas você não tem como você criticar pessoas assim, né? Porque a gente a gente ainda tem risco, a Covid não acabou, ela está rodando aí, né? Ela está acontecendo. Então, às vezes o pessoal se equivoca achando que alguém muito cuidadoso é isso que você está falando, né? Preconceituoso, trata o outro como bicho, mas você não pode criticar a pessoa de se cuidar, de ter medo, né? A pessoa está correta. É uma vulnerabilidade que a pessoa que sofre a Covid está exposta, de preconceito, né, também com relação ao que ela teve. Não é quem teve Covid não sofre preconceito, porque todo mundo praticamente teve Covid. O que existe é medo das pessoas pegarem Covid. Mas não de quem já teve Covid, porque quem já teve Covid... E uma insegurança. Porque mas ninguém sabe quem tem Covid, quem pode pegar Covid ou quem pode transmitir a Covid. Então, a segurança ela é generalizada e não direcionada para quem já teve a Covid. Digamos assim, porque fica algo que não está visível, né? Fosse uma coisa mais, né, de toque de pele, quem sabe, né? Eu acredito assim que eu aprendi bastante, sabe? Eu tinha essa dúvida que a gente vê assim, né, que as pessoas vão ter que espiar para ver como é que tá, se está recuperando, se, né, se tá melhorou, emagreceu, sei lá, existe uma curiosidade, né? Eu tenho uma amiga que ela disse que a filha dela estava com Covid. Então, tudo que ela contou me deixou bastante espantada pela vizinhança, né? Então, havia curiosidade de saber como é que ela estava andando no sistema né, do tempo que teve de resguardo, e ao mesmo tempo ninguém queria chegar perto, então espiavam, né? Mas assim, de chegar e querer conversar, saber alguma coisa, com certeza botar máscara até não aconteceu. Não é para chegar perto mesmo, é para telefonar, é WhatsApp, telefone, mas não é para visitar quem está com Covid, não é para chegar perto. Isso é uma coisa óbvia. Agora, se eu estou com Covid na minha casa, fechada no meu quarto, o vizinho não vai pegar Covid de mim. Sabe? Não é assim que funciona.
Porque ficam assim, a pessoa tem Covid, pega no vizinho. Não pega no vizinho. A não ser que a não ser que o vizinho vá lá xeretear na casa dela, entendeu? Mais ou menos Agora, por aí. se eu É estou isso que tem que dizer, né? Fica, vou trancada no meu. espionar para ver o que é, né? Porque, veja, o meu filho teve Covid, ele ficou no quarto dele e eu não peguei Covid. Um ano depois eu tive Covid, meus pais aqui, cuidadora, meu filho, ninguém pegou Covid de mim, porque eu fiz o isolamento. E Certo. ninguém precisou ficar em pânico, entendeu? É só fazer as coisas certas. É. E depois teve muita conversa também, muita notícia, né? Que saía perto do hospital, tinha risco de pegar e tal. Então, acho que essas coisas de esclarecimento, A pessoa tinha medo até de passar na frente da calçada do hospital. não é? Então aí a vulnerabilidade ela foi mais emocional, né? A preocupação não Falta foi. de conhecimento, né? Eu acho que foi uma doença nova, ninguém sabia direito, então aí as pessoas ficam com muito medo mesmo. Por isso Acho que eu falo que o esclarecimento e a educação é tão importante, e quem não tem acesso ou não entende as notícias e os esclarecimentos ficam mais vulneráveis ainda. Ok. A senhora, como sempre, né, fala tão bem, de uma forma bem simples para todas as pessoas entenderem, né? A gente trouxe de forma bem simples também, posicionamento, as coisas, que poderia ser, né? Que as pessoas podem sentir, sofrer, enfim, eu acho que a gente chegou num bom termo de mostrar, né? Essa importância de convívio também, saber como conviver com essa situação de risco, né? É, nós temos também assim uma preocupação, digamos que se ensine, se treine pessoas para relaxamento, para mentalizações, para as coisas que a pessoa também vençam o estresse, o temor, né, essas coisas. Não se viu em nenhum lugar que foi aplicado às pessoas que estavam com Covid técnicas, né, que fosse ensiná-las a relaxamento, enfim. Olha, Beth, com a Covid, já na pandemia, o número de psicólogos que atenderam graciosamente online e que continuam atendendo até hoje aumentou sobremaneira, tá? Então você tem aí, né, aumentou muito e as pessoas foram assistidas, muitos lugares fizeram também. A gente tem grupos de atendimentos pós-Covid, a gente tem protocolos. O próprio Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, fizeram uma série de pesquisas da reabilitação. Nós já temos até artigos publicados com o trabalho direcionados às vítimas de Covid. Pela psicologia. Pela área médica de saúde de uma forma geral, e a psicologia também. Incluso. Está incluída. Não, o que se vê assim, por exemplo, eu estou falando do termo, por exemplo, a mídia, né? Em geral, qualquer tipo de entrevistas que ocorreram, não houve essa preocupação de orientar as pessoas do ponto de vista psicológico, relaxamento, os trabalhos né, de alongamento, seja o que for, para que a pessoa comece a ter uma nova atividade, digamos assim, se sentindo, né, que ela está naqueles poderes dela interiormente, digamos assim, tá? É que a gente tem uma nova fonte É, de informação, que são as redes sociais. Então, o isso. Instagram foi cheio de lives, cheios de aulas, de educador físico, de meditação, de yoga, de profissionais de todas as áreas. Então, o Instagram, por exemplo, Foi, despontou como isso, nunca. isso É uma nova mídia, né? é verdade, isso é verdade, nesse ponto né? Mas, por exemplo, assim, quando a gente está vendo nos anúncios, né, que eu estou, por exemplo, se eu pegar anúncio de uma psicóloga, até mesmo uma neurologista, seja o que for, não houve uma abordagem que trabalhava com o paciente que tivesse, né, no caso, com Covid, na recuperação, né, no restabelecimento, alguma coisa, não houve, assim, sabe? A gente procurou bastante para ver qual que seria, né, a medida dos trabalhos assim que teria, né? Por exemplo, a pessoa tem problema neurológico, sofre de, vamos supor, epilética, tem que tomar remédio controlado. Não houve uma explicação como que seria, né? A pessoa tem um problema cardiológico, ela pegou a Covid, como que seria? Entende? Eu acho assim, faltaram segmentos, né?
que eu acho que é importante também, porque nem todo mundo estava com a saúde maravilhosa e de repente pegou Covid. Então, Eu não, eu não seriam sei. Assim, diferentes, o que né? eu acompanhei, né, eram que as pessoas que pegavam Covid, que iam para postos de saúde, tanto, tanto hospitais privados ou isso, que não eram internadas, todos os hospitais ligavam e faziam um atendimento direto com as pessoas. Então, eu tenho um monte de gente que depois ainda ligaram para saber das fadigas e tal. Então, talvez não tenha tido isso que você está falando, algo mais em massa, né? Mas, assim, esse cuidado para a grande maioria, passo a passo, existiu no começo, né? É que o meu nicho mais de preocupação, por exemplo, de pesquisa, vão ser as pessoas com deficiências, né? As pessoas que estão em alguns segmentos, digamos, de saúde que requerem mais cuidado, né? Então, por Uhum. exemplo, uma pessoa que já é cardíaca, já teve certos traços, né? Já de princípio de infarto, seja até com medicação controlada, né? Nunca houve um comentário a respeito. Uma pessoa com um distúrbio neurológico, às vezes até com convulsões, coisas, né? Ela podia tomar alguma coisa? Até hoje eu não sei se pode ou não pode. Foi uma coisa Aí de não tem, procurar, né? aí isso não dá para ser em massa. Isso É, realmente cada paciente tem que realmente ter assistência com o seu médico, porque cada caso é único. Às é, vezes, uma pessoa que convulsiona é um caso e o outro que convulsiona é outro caso. Então, aí não dá para ser na mídia mesmo, aí a pessoa tem que ser com o seu médico mesmo para ver cada porque caso. teria que ser assim, quer dizer, se você Porque o pegou Covid, cardiopata tem que ter acompanhamento com o seu médico, né? consulta, então, se Então, você é cardiopata e está com Covid, procure imediatamente seu cardiologista. Aí seria o caminho, né? Como você está falando. Se você tem problemas neurológicos, toma remédio controlado, procure imediatamente seu neurologista se está com suspeita de Covid. Quer dizer, eu acho que a gente teria que pensar no público também, no sentido de que tem essas pessoas que têm tratamentos controlados, né? Eu acho que faltou, não sei, não estou dizendo que foi da medicina ou se foi da mídia, não sei te dizer, mas foi uma coisa que, para mim, faltou, entendeu? Porque nós temos uma multidão de pessoas com câncer, temos uma multidão de pessoas com problemas cardiológicos, né, neurológicos, que só esses três nichos já é um problema para você fazer uma vacina qualquer, para dar uma medicação alterada, entende? é que é aquela história que eu falei, as pessoas ficaram totalmente desamparadas no começo, né? Porque ninguém queria ver ninguém, né? Todo mundo tinha medo. Então, assim, os postos fecharam, né? Uma grande, muitos, né? Muitos profissionais da área de saúde pediram demissão e se mandaram, né? Isso também aconteceu. Eu acho que a minha. As pessoas ficaram tomadas por pânico, porque é isso, né? Procure imediatamente o seu cardiologista. O cardiologista estava lá para atender? Não sei. Pois é, mas aí acho que o meu ponto de vista no momento ele é importante para chamar atenção nesse vazio, né? Porque quem tem, sei lá, 100 pacientes na cardio e está uma calamidade pública, a primeira coisa que eu acho que ele teria que fazer, o neurologista, seja quem for, é ligar para o seu paciente, né? Dizer, escuta, está acontecendo É que isso. assim, as pessoas esquecem o número de médicos que morreram e de enfermeiros que morreram, porque todo mundo fala como se os médicos estivessem protegidos da Eu Covid. perdi E um eles cardiologista morreram. que eu amava de paixão, né? Porque era assim o meu guru. Mas ele faleceu também, né? Primeiro faleceu o filho dele, né? E depois ele não aguentou, faleceu também. Quer dizer, eu sei isso, mas eu digo assim, o sentido de que se estamos falando em lançar algo para a saúde pública, num caso como agora, que a gente está comentando, que o pior já passou, é uma forma de chamar a atenção também, porque os cuidados vão ser diferentes para o generalizado, né? Uma coisa é a vacina geral, outra coisa para uma pessoa que tem medicação controlada, né? Então, eu acho que aí houve uma falha, né? Não estou condenando ninguém, estou chamando a atenção que os Não, sempre problemas sim, mas pessoais. o que eu estou o que eu estou alertando na sua fala é que o ouvinte pode achar que isso também é coisa, mas que o ouvinte que é um cardiopata
O ouvinte que convulsiona, ele tem que ter as suas consultas sempre. Ele precisa procurar o seu médico de referência, porque o caso dele não é igual ao do vizinho, mesmo que os dois sejam cardiopatas. Né? Então, isso é muito importante. Se ele pegou a Covid, a primeira coisa que ele tem que fazer é ligar para esse. Ele né? tem que buscar a consulta, o acompanhamento, ele tem que ver a medicação. Né? A gente tem muitos casos de AVC, porque as pessoas simplesmente abandonam a medicação ou param de tomar insulina quando a tem pessoa então com então, problema renal, né? As pessoas precisam entender que os casos delas tem que ser, a pessoa tem que acompanhar, tem que voltar para suas consultas. Quando acontece de uma infelicidade pegar a Covid ou essas gripes tão violentas também, algumas aí, né? Não sei se vão dar vacina, não vão dar vacina, não sei como é. Então, no momento que a pessoa tem um tipo de contágio desses que está bem popularizado, a primeira coisa que tem que fazer é correr no médico que está tratando ele dessas especialidades, né? Ou no posto de saúde do seu bairro, exatamente. Mas confessar e mostrar a medicação controlada, porque não sei se a vacina poderia ser generalizada. Essa é a grande preocupação, que eu acho que não houve. Né? A maioria dos pacientes de controle, eles conversavam com seus médicos e os médicos ou autorizavam ou não. Pelo menos foi isso que eu soube. Por isso que é tão importante que a pessoa tenha o controle, né? Uhum. Querida, eu adorei, eu aprendi bastante, inclusive com a senhora, como sempre, são aulas, não são entrevistas, né? E a senhora, como sempre, é à disposição da gente, isso nos faz admirá-la cada vez mais, né? E enobrece também o trabalho da gente, senão, né, a gente fica aqui trabalhando e as coisas não ficam tão bonitas. E agora foi muito bom o esclarecimento, eu acho que foi um bate-papo bem fácil das pessoas entender, que eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a gente está fechando com uma chave de ouro, porque todo mundo faz as políticas, mas esquecem as pessoas especiais. Pessoas especiais são desde os que são realmente infradotados ou até poderíamos considerar os superdotados, que também está dentro da mesma classificação, como as pessoas que têm, digamos, dificuldades, né, físico-biológicas. Né? Então, eu, por exemplo, assim, penso, tá, o coração, pulmão, não sei o que, quantas coisas tem, né, que fígado, como nós falamos agora, a pessoa sofre problema renal. Então, ela tem medicação controlada. Não, não, vai vacinar geral. Não é assim. Eu fico lá, né? Como é que se avisaria isso, né? Não houve um aviso. Né? É isso que eu estou te dizendo. O que eu sei é que as pessoas que têm um problema de saúde, que acompanham os médicos, eles perguntavam para o seu médico se podia ou não podia tomar vacina. Né? A gente, em muitas situações de vacinação, não sei como foi quando você tomou a sua vacina. Não perguntaram nada, nem o que eu tomava de remédio. Né? Então, mas a vacinação para coisa. Mas você perguntou para o seu médico? Você não, perguntei. Então, mas aí é uma coisa que as pessoas precisam ter essa consciência. Entendeu? Porque eu sabia que aquela vacina. Precisa perguntar também, né? Não dá para um médico ligar de casa de paciente em paciente, né? Isso não existe. No meu caso, não é medicação tão controlada, digamos assim, mas tem pessoa que fez uma safena, a medicação é controlada, por exemplo. Então, mas aí as pessoas tinham que perguntar ao médico. A vacina em si, né, do jeito que ela foi feita, ela era praticamente sem contraindicação. Alguns efeitos de reação, a pessoa teve um AVC, a pessoa isso, a pessoa aquilo depois da vacina, houveram casos, sim. Mas o que a gente vê nas pesquisas é que se essa pessoa teve essa reação com a vacina, se ela fosse contaminada com a doença, aí provavelmente ela não teria chance. Pois é, aí estamos falando das vulnerabilidades, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa tem que entender isso que nós estamos finalizando, né? Agora, é uma questão, as vacinas, como elas são feitas para a população em geral mesmo, né? E aí, se a pessoa pode ou não pode tomar uma vacina, ela geralmente tem que conversar com o seu médico antes. Resumindo, quem toma medicação controlada deve sempre conversar com o médico antes de tomar vacinas, é isso? Resumindo? É isso mesmo, é isso Tá bom, mesmo. pessoal. Então, acho que
Aqui é essa pessoa que toma medicação controlada, ou tem, às vezes, aparelhagem no corpo e tudo assim, são os mais vulneráveis, são os que mais têm que conversar Exatamente. imediatamente. Porque não dá para não dá para esperar que um posto de saúde com aquelas filas enormes se faça uma triagem ou se faça uma consulta para saber se todo mundo pode ou não pode tomar vacina. Né? As pessoas também são agentes e responsáveis pela própria saúde. Né? É. Então é importante conversar com o seu médico de referência. Muito agradecida, minha querida, decididamente não foi uma entrevista, foi uma aula magna. Deixo aí as suas despedidas, né? Ai, parece-me que vai aí uma viagem. Deus abençoe, seja linda a sua viagem. Depois manda notícias. Tá Tá bom? certo, Dora. Beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Igualmente, gente, um grande abraço no coração. Até a nossa próxima edição da TV Espaço Mulher Online. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até lá, tchau.